O outro elemento é a memória, ou seja, essa memória ela é formatada por um processo de aprendizagem interativo, né, e pela geração de transparência da relação. Essa memória, na realidade, ela é formatada pela rotina, que é um conjunto de hábitos permitindo pensar que as boas relações passadas, ou seja, aquilo que eu já fiz com o meu parceiro anteriormente, que chegou ao bom resultado, vai chegar novamente nessa nova situação. E essa memória, de certa forma, ela é rearranjada por meio de um filtro de leitura de interpretações individuais em cada nova experiência. Ou seja, o fato de eu ter confiado num parceiro no momento, baseado em algumas coisas, não quer dizer que na próxima vez eu vou me basear somente naqueles fatos, porque eu posso ter tido experiência nesse meio tempo ali que fizeram eu pensar e imaginar em criar alguma outra exigência lá que não foi criada anteriormente, no sentido de me precaver, né? Na memória tem a transparência. O que é a transparência? Geralmente, a gente não confia em alguém com quem a gente não consegue se comunicar, né? Então, para haver confiança, tem que haver um saber comum mínimo, ou seja, para eu estar aqui, por exemplo, nessa formação aqui, eu tenho que confiar num saber mínimo comum meu e de vocês, no caso, no sentido de mexer com a tecnologia, né? Então a gente está lidando aqui com tecnologia. Então vocês têm que ter um conhecimento mínimo disso e eu também. Então aí também, por exemplo, tem aquela relação, um nulo em informática falando com um informático, né? Um nulo em medicina falando com médico, um nulo em direito falando com advogado, né? Então é bem complicado a gente confiar com linguagens totalmente diferentes, tá? Ok? Então essa transparência é importante, esse fundo como evidência é importante para que na hora da relação a gente não precisa toda hora ficar definindo conceitos, não, se fala em, sei lá, em competitividade, não, o que é isso? Não, é que, sei lá, tal. Então já tem um fundo comum mínimo de evidência aí. Agora é importante salientar o seguinte, pontos comuns são importantes, mas não precisam ser iguais e simétricos, ou seja, então eu não vou falar somente com quem sabe o que eu sei, né? Eu não vou falar somente com quem é capaz de fazer o que eu sou capaz de fazer, né? Porque também aí não precisaria nem da confiança, porque se a confiança é impossível sem o mínimo de conhecimento do outro, ela é inútil se o conhecimento é perfeito e total. Então a confiança está justamente para cobrir essa diferença entre o conhecimento total e o conhecimento de cada um, tá? E o terceiro elemento, que é a fé, no sentido de acreditar mesmo, ou seja, se olhando lá no dicionário, lá no Aurélio, a gente vai ver que fé é, sem dispor de um conhecimento certo, formar uma opinião provável sobre o sujeito, acompanhada de maior ou menor grau de persuasão íntima, né? E persuasão é levar alguém a querer fazer alguma coisa, ou seja, então eu não tenho provas, mas eu acredito, né? Eu acredito, eu estou persuadido que vai dar certo, tá? E aí é importante também ver o seguinte, que a fé não vai contra o sentido, né? De modo geral, isso até no sentido da religião também. Então a fé diz bem o que os sentidos não dizem, mas não o contrário do que eles veem. Então ela está acima e não contra. Então não, eu tenho tudo aqui, todos os documentos mostrando que eu não deveria confiar, mas eu vou confiar. Quer dizer, você não faz isso geralmente, tá? Então a fé não vai contra o sentido. Então o papel da fé na confiança é de cobrir a lacuna existente entre os níveis de informação dos atores e o nível de informação total, onde a confiança não seria necessária. E aí vamos chegar no módulo célula confiança, eu vou passar isso aqui que eu vou explicar no modelo, tá? Depois vocês têm esse material para dar uma olhada. Então esse aqui é o modelo da célula confiança. O que é esse modelo aí? Na realidade, eu enxergo a confiança como uma célula, ela é envolta em uma parede porosa e frágil, né? Que mantém, que protege, no caso, 3 núcleos, o núcleo da fé, o núcleo da memória e o núcleo do elemento de validação de prova com os seus elementos próprios, né? Então a memória individual, a memória coletiva, o saber como mínimo, os elementos de avaliação de prova institucionais, informais e também acreditando na legitimidade das regras, aquela questão de vai ter sanção se alguém quebrar o contrato, né? Esses 3 núcleos aqui interagem, eles são perturbados, aqui fora a gente tem, no caso, fora da célula a gente tem o ambiente, então eles são perturbados pelo ambiente e eles perturbam o ambiente também, ou seja,
Se o ambiente for um ambiente da desconfiança, o ambiente do jogo lá do ganha-perde e tal, isso acaba contaminando esse núcleo aqui. Ou seja, o comportamento dessa célula aqui é uma célula doente, né? Vamos dizer assim, no sentido da confiança. E aí, vou dar um exemplo da aplicação desse modelo aí. Então, vamos imaginar que pela primeira vez eu vou estabelecer uma parceria com uma empresa. Eu sou de uma empresa, eu vou estabelecer uma parceria com outra empresa. Nessa primeira vez, bom, eu tenho alguns elementos de validação de prova, eu tenho uma memória coletiva, baseado muito em reputação, mas lógico, sempre tem aquilo que a gente falou lá, tem coisas que a gente só vai realmente ter certeza experimentando, né? Então aí vamos ter que usar uma boa dose da fé. Então, no primeiro momento, a memória é pouca, porque eu não tenho uma história de relação com aquela parceria lá, com aquela empresa. Elementos de validação de prova talvez sejam razoáveis, mas eu vou ter que ter um volume de fé bastante grande. Eu vou ter que colocar um volume de fé numa primeira situação muito maior do que talvez os outros núcleos ali, né? Já numa segunda, o primeiro resultado deu certo, beleza, o resultado foi bom, negociamos regras legais, mudamos algumas durante o percurso de maneira tranquila e o resultado foi bem apropriado pelos dois. O que acontece na segunda vez? A minha fé pode ser uma fé menor, né? Pode ser uma fé menor. Eu já não preciso tanto elemento de validação de prova assim, já que na primeira vez a coisa deu certo, e eu vou me basear muito na memória, né? Então a memória, a lembrança que eu tenho, o que ficou na minha memória da relação com naquela parceria lá, ela foi boa, por isso a coisa vai evoluindo, né? Então eu vou tirando muito da questão da fé na história, tá? Então eu confio muito menos na fé na segunda, terceira, quarta, quinta vez do que na primeira vez. Essa que é a ideia da célula confiança, tá certo? E aí o que acontece? Para frente, os agentes com seus traços genéticos da confiança, ou seja, sua história de confiança, em uma nova combinação de interesses particulares e coletivos, em um novo panorama relacional, com novos objetivos acordados, inserido em um novo ambiente, colocando em prática as regras particulares, enfim, toda a estrutura desse sistema relacional chamado célula confiança que formatará a confiança na nova relação. Então, o dinâmico da célula é o seguinte, tudo aquilo que eu memorizei, tudo aquilo que eu vivenciei, eu vou usar na definição de uma nova parceria, ou seja, na hora de acordar regras para uma nova parceria, eu vou levar tudo isso em conta. Então essa memória é uma memória dinâmica, tá? Que ela vai ser considerada numa próxima interação, tá certo? E aí tem duas definições que eu acho bem interessantes quando a gente fala aqui em regiões ganhadoras, regiões inovadoras, países ganhadores, países inovadores, é essa definição de sociedade da confiança e de sociedade da desconfiança. O que seria a sociedade da desconfiança? Uma sociedade temerosa, que entra no jogo do ganha-perde, uma sociedade onde a vida em comum é um jogo cujo resultado é nulo ou até negativo, aquela sociedade onde se tu ganhas eu perco. É uma sociedade propícia à luta de classes, ao mal viver nacional e internacional, à inveja social, ao fechamento, à agressividade da vigilância mútua, né? Então essa aqui é uma sociedade da desconfiança. Então não é nessa sociedade aqui que a gente vai imaginar, por exemplo, que vão, como a gente associou ali a confiança, a necessidade de interagir com a inovação, não vejo que seja uma sociedade dessa natureza ali que a confiança vai ser uma realidade, vai ser importante. Já a sociedade da confiança é uma sociedade em expansão, na lógica do ganha-ganha, se tu ganhas eu ganho. É uma sociedade da solidariedade, de projeto comum, de abertura, de intercâmbio e de comunicação, tá? Então, são dois tipos de sociedades que, de certa forma, eu quero acreditar, eu tenho é um pressuposto, vamos dizer assim, que é na sociedade da confiança, a sociedade da mais confiança, pelo menos, é que a inovação vai se desenvolver mais fortemente. Agora, como o próprio autor ele observa o seguinte, nenhuma sociedade é 100% de confiança ou de desconfiança. O que dá o tom é o elemento dominante. Ela é uma sociedade onde se confia mais ou onde se desconfia mais, tá? Ok? Bom, vendo isso, a gente entra no assunto da cooperação, né, que a gente vai ver que a confiança tem muito da decisão pessoal, tal, é uma decisão, é um interesse próprio, tudo. A cooperação já ela envolve diferentes atores, certo? E aí uma reflexão inicial que eu acho bastante interessante. É o seguinte,
Se a gente parar bem para pensar, se as empresas pararem bem para pensar também, elas interagem por 4 fatores. O primeiro deles, necessidade. Sozinho, a lógica é, sozinho não sou capaz, sozinho não conseguirei levar adiante o projeto. Outras opções nesse caso, renunciar ao projeto ou limitar o projeto. Tá? Então, a primeira coisa que faz a gente buscar uma parceria, o primeiro grande motivo é necessidade. Né? Então, nenhuma empresa vai procurar parceria com outra empresa, estabelecer uma aliança estratégica, se ela não tem alguma necessidade. Tá? A opção, seria opção também, não? Tipo, eu quero fazer um projeto e mandar um homem para Marte, como eu não quero entrar na parceria, então eu vou mandar o homem só para a Lua, então eu não posso limitar o meu projeto. Né? Outra opção seria abandonar, né? Se eu não quiser parceria, eu posso abandonar. Um segundo fator importante também é a segurança, na seguinte lógica, sozinho é arriscado. Eu até não teria necessidade de buscar parceria para levar o meu projeto adiante, mas como o projeto contém altos riscos, eu vou procurar parceria, me associar em aliança, cooperação e tudo mais, por motivo de segurança, tá? Para tentar minimizar os riscos, tá certo? O terceiro fator, diminuindo agora de importância, vamos dizer assim. Eu não teria necessidade, não é arriscado, mas por uma questão de facilidade eu vou buscar cooperar com parceiro, certo? Para facilitar a realização do meu projeto. E um quarto fator, que logicamente está muito mais associado aos indivíduos do que às empresas, que é a questão do prazer. Não teria necessidade, o projeto não é arriscado, não é difícil, por uma questão de conforto, de ser mais agradável, eu vou fazer a coisa dentro de uma parceria. Né? Então permite a criação de relações, o melhor conhecimento, é um fator de qualidade de vida. Então se a gente parar para pensar, na realidade a gente faz isso constantemente, enquanto indivíduos também. Tá? A gente interage, a gente pudesse fazer tudo isso, a gente faria tranquilamente. Agora, como a gente tem algumas necessidades, alguns medos e algumas dificuldades e algumas não satisfações, a gente interage, tá? E aí tem um quadro interessante que é o seguinte, o bom seria que da parte de todos os atores envolvidos na cooperação, houvesse uma simetria de fatores. Né? Então, se eu entro por necessidade, o outro também deveria estar entrando por necessidade. Por quê? Porque se um, por exemplo, entra por necessidade e o outro entra por prazer, é mais agradável e tal, no primeiro momento, a primeira situação, onde aquele que entrou por prazer vê uma outra vantagem, ele abandona o negócio. Né? E o outro lá não, é necessidade, é meu futuro, é a vida da minha empresa e tal. Esse cara que entrou por prazer, por facilidade, ele vai deixar o cara na mão. Então, essa assimetria nos fatores provoca muito conflito na relação. Então, é bom que houvesse uma simetria em relação a isso, tá certo? E aí entra muito essa questão também, por exemplo, uma grande empresa em parceria com uma pequena empresa. Né? Então, para uma pequena é o futuro, é a vida dela. Para uma grande pode ser uma facilidade, vamos tentar para ver como é que vai ser e tal. Então, o ideal seria que os fatores fossem simétricos, tá certo?